Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, se tem algo que nós precisamos aprender como cristão é a sermos gratos. A gratidão é um sentimento que deve estar sempre presente no nosso coração. No livro de Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19, conta a história de 10 homens que eram leprosos e foram curados por Jesus. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram uma certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Note que 10 leprosos, e eles já tinham ouvido falar de Jesus. Ao ver que Jesus estava passando, eles correram e gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Essa é uma atitude comum. Sempre que as pessoas têm problemas, sempre que as pessoas têm dificuldades, elas correm até Jesus. Elas pedem que Jesus faça um milagre. Elas peçam que Deus tenha piedade delas. É uma atitude muito comum durante a dor e durante o sofrimento. E é interessante que, ao vê-los, Jesus só diz para eles: olha, vão mostrar-se aos sacerdotes. Significa dizer que esses homens, eles eram judeus. Eles entendiam a ritualística do templo. Quando alguém ficava leproso, em Israel, ele tinha que ficar fora do arraial, e quando ele achava que estava curado, ele tinha que mostrar-se ao sacerdote. Era o sacerdote quem atestava se ele estava curado ou não. E Jesus fala que eles vão. E à medida em que eles estão caminhando para Jerusalém, para mostrar-se ao sacerdote, eles notam que estão curados. Os 10 foram curados, mas apenas um voltou. E o mais interessante, este era o menos provável de todos, porque ele não era judeu, ele era samaritano. Ele era um povo estrangeiro, ele era um povo rejeitado, ele era um povo tido como gentinha pelos judeus. E ele é o que volta. Ele chega diante de Jesus e aos pés de Jesus ele agradece. Então note o seguinte: os 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. E esse que voltou não era um religioso, não era alguém que fazia parte da comunidade religiosa, mas era alguém que era um estrangeiro. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, sua fé o salvou. Então note que todos foram curados, mas só um agradeceu. E o fundamental: todos foram curados, mas só um foi salvo. O único que foi salvo, o único que recebeu a vida eterna foi este samaritano, porque ele voltou e agradeceu a Deus. A gratidão é algo que agrada a Deus. A gratidão deve ser exercida sempre. É muito comum pedir e é muito comum resmungar, mas agradecer é um sentimento nobre. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6, ele diz que devemos buscar uma vida com contentamento. Esse contentamento, essa gratidão, agradecer sempre, louvar sempre, em tudo dar graças, como diz 1 Tessalonicenses 5, em tudo dar graças, orar sem cessar. Devemos pedir, precisamos pedir. Deus é um Pai amoroso, Ele tem prazer quando nós pedimos, mas precisamos também aprender a agradecer. Todos que recebem, Deus dá, Deus dá, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas quando nós agradecemos, além da bênção, nós recebemos vida. E é isso que nos interessa. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Amanhã renascerá com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço. Fique em paz.